Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Zona Esportiva nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. Quinta-feira de vento norte, calor, previsão de chuva para sexta, mas diz que o final de semana vai ser bom, hein? Aí a gente pode esperar aí algumas decisões acontecerem na categoria de veteranos e também algumas projeções de jogos do nosso amador que estarão em atividades neste final de semana. Mas esse programa, lembrando sempre, tem o apoio cultural de Walter Beltrame. Este é o Nome Materiais de Construção. Também Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com qualidade e segurança. Ali tem a parceria do Matheus Beltrame. O pessoal pode procurar, arrumar um horário, levar sua família, fazer seu churrasquinho, aproveitar o espaço, fazer um bom lanche ou, de repente, até uma cervejinha gelada, enquanto você troca uma ideia com os seus amigos. Planeta Bola fica numa zona bem central, perto ali do Poder Judiciário, né, do Fórum. Então é um local aprazível, imperdível, você deve aproveitar. E também FDI Consultoria Empresarial, que prepara você e sua empresa para atingir objetivos concretos. É só entrar em contato e saber como potencializar seus resultados. Fica ali na Venâncio, 899, telefone 3028-0948. Matheus Beltrame está com a gente. Satisfação revê-lo, né, Matheus? Depois de umas férias forçadas, hein, Matheus? Fez uma cirurgia, né? Pequena cirurgia, está de retorno, Matheus. Seja bem-vindo. Prazer mais uma vez estar aqui, né? A gente passou por um processo cirúrgico, então não recuperamos ainda 100% da qualidade vocal, né? Mas aos poucos vai melhorando e a gente vai voltando ao normal, digamos assim. Diz que só os grandes, né, radialistas e desportistas fazem cirurgia nas cordas vocais, ou você perto também das cordas vocais? Na verdade eu precisei, para quem não sabe, fazer uma cirurgia da tireoide, né? E graças a Deus o procedimento feito pelo Dr. Lemos deu tudo certo e beleza. A gente está se recuperando numa boa. Legal. E aí, com isso, retoma de novo as suas atividades aos poucos. Nessa semana que vem já deve estar totalmente com a coordenação de novo da Copa de Futebol 7, que acontece lá no Planeta Bola. E aí teremos finalmente a grande final. Olha que expectativa grande, o pessoal só tem falado nessa grande final aí, Matheus. É verdade. Eu quero, em primeiro lugar, que se colocou à disposição para colaborar conosco na competição, que é o nosso amigo Miguel Ouro. Na verdade, para quem não tem conhecimento, o Miguel Ouro é o presidente da Junta Disciplinar da Associação do Futebol de Veteranos de Santa Maria. É uma junta que tem feito um trabalho muito interessante, acima de tudo muito transparente, muito às claras. E, numa necessidade, a gente se socorreu do trabalho do Miguel, já que outras pessoas que colaborariam conosco se sentiram impossibilitadas de nos ajudar, e aí socorremos ao Miguel, e o Miguel nos prometeu colaborar com a competição. A competição ela está paralisada já fazem 2 semanas, em virtude de um protesto da equipe do The Blacks contra a equipe do Azar Futebol Clube, após o The Blacks ser eliminado pelo Azar Futebol Clube na fase semifinal. 2-2 no tempo regulamentar, 1-0 Azar Futebol Clube no shootout. O Tamoio, por sua vez, empatou em 4-4 com Resenha e venceu no shootout por 1-0. Aguarda uma decisão da junta para saber quem será o seu adversário na final, e o Resenha, por sua vez, aguarda quem será o seu adversário na disputa do 3º lugar. Mesmo que essa competição ela tenha dado uma parada forçada, é bom que as pessoas entendam, Tesses, os nossos telespectadores, que para nós, e eu penso desta forma, é muito melhor a gente agir de uma forma transparente para que tudo se resolva às claras, do que dar um pouco fazer aquele julgamento a toque de caixa, onde ficasse alguma dúvida ou algum senão. Ou pudesse ser cometida alguma injustiça, né? É verdade. E com um detalhe, né? A gente sabe que todo julgamento cabe recurso. Então nós vamos agora para um primeiro julgamento. Isso não significa que uma equipe que venha a perder no julgamento possa recorrer, certo?
Depende de como será o primeiro julgamento. Por quê? No primeiro julgamento estão todas as documentações necessárias envolvidas, apresentadas e encaminhadas à junta disciplinar, mais aqueles personagens que são aqueles responsáveis por defender as equipes, que são os advogados de preferência, né, que representam cada uma das equipes nessa ocasião. As equipes fazem uma defesa de forma textual e oral na hora do julgamento, e mais aquelas pessoas ou da coordenação ou da própria arbitragem que são requisitados a participarem ou a se manifestarem. Então a gente está aguardando, porque eu conversei com o Miguel Ouro na segunda-feira pela manhã, na Câmara de Vereadores. Ele me prometeu que na terça-feira da semana que vem o julgamento será realizado, e a gente aguarda apenas um ok dele para ver se é possível a realização desse julgamento, já que, para quem não sabe, o Miguel Ouro depende da disponibilidade do plenarinho da Câmara, e por isso tanto os julgamentos da FUVESA quanto esse da Copa 7 só podem ser realizados em terças-feiras, não em outra data. Nesta terça-feira o Miguel já havia me comunicado que não era possível, tanto é que o julgamento, o segundo da categoria 65, também foi transferido para a próxima terça-feira, e eu espero que na terça-feira a gente possa fazer esse julgamento. Ocorrendo esse julgamento, a final já será marcada para o dia 11. Agora, claro que se uma equipe recorrer e a junta entender que precisará de uma outra terça-feira para fazer o segundo julgamento, infelizmente, não é o que a gente gostaria, a competição pode ficar parada ainda mais uma semana. Vamos esperar que tudo se resolva com o tempo, que as equipes entendam esse processo, o público entende, já é sabedor disso, porque frequenta o Planeta da Bola e aguarda, como tu disse, com ansiosidade para a gente ter o evento final, e a gente espera que essas questões, ou essa questão do julgamento, melhor dizendo, que engloba vários fatores, possa ser resolvida de uma maneira que, ao fim desse processo, as equipes entendam que tudo ocorreu às claras, com a maior transparência possível, e que aceitem o resultado que for promulgado pela junta disciplinar responsável por esse julgamento. O importante, né, de tudo é que a gente está vendo que está havendo bastante civilidade, né? O pessoal está aguardando, esperando, né, que as coisas aconteçam. A gente não pode ter essa, e é bom que as pessoas entendam. A gente não pode interferir num trabalho numa junta como coordenadores de uma competição. Seja o Panis como coordenador, seja eu como um auxiliar de coordenação, seja a própria direção do Planeta Bola, fazendo valer aquilo que pensa. Não. A junta ela é independente, ela é autônoma, ela tem condições necessárias para tomar a decisão que ela achar melhor, com base nas documentações encaminhadas, nos depoimentos orais e no próprio regulamento da competição. Então, assim como a gente não pode interferir na busca por um resultado, a gente também não tem condições de interferir na busca por uma agilidade de processo fora do que a junta tem condições de realizar. Então, se a junta não tem condições de realizar julgamentos fora as terças-feiras, não tem como a gente procurar uma agilização de processo para fazer isso de uma outra maneira, ou querendo simplesmente que a junta dê um veredito sem que as partes sejam ouvidas. Não. Faz parte do processo, sim, e é assim que deve funcionar, neste caso, as partes serem ouvidas, certo? Um julgamento em que as partes não são ouvidas, em que apenas é promulgado um veredito de gaveta, digamos assim, de gabinete, melhor dizendo, é algo que não é transparente, não é correto e que poderia vir a manchar uma competição que deve chegar ao seu encerramento da melhor maneira possível. As premiações já estão encaminhadas, já está tudo sendo preparado para este evento final, e por um lado é bom, né? Porque na verdade, como eu passei por um processo cirúrgico, aí há o ônus e o bônus dessa situação, eu certamente já estarei em condições de contribuir com a decisão. Já passado esse processo cirúrgico, a gente sabe que leva 1 a 2 semanas para a gente estar 100%. Ainda mais que tu já está escalado de repórter, né? Ah, tem isso também, né? Escalado para a TV Santa Maria. E uma outra situação que eu gostaria de comentar, aproveitar o gancho, eu sei que tu já iria fazer esse questionamento. A gente resolveu fazer uma enquete na página da Liga Santa Maria de Futebol 7,
E ela, como eu esperava, deu certo. E eu já compartilhei na minha própria página pessoal, como outras pessoas compartilharam. Isso que eu ia te perguntar, eu não quis compartilhar, sabe? Como estava na liga, posso compartilhar? Pode, porque a gente resolveu fazer uma coisa diferente. Na verdade, a minha ideia inicial, porque toda ideia ela pode ter mudanças no processo. A minha ideia inicial era, em primeiro lugar, para tornar o processo mais interessante, que as pessoas pudessem, através da internet, contribuírem com a escolha do melhor jogador do campeonato. No meio desse processo, já surgiu uma ideia, que partiu de algumas pessoas, como o próprio Vitor Piazza, representando o Azar, da gente instituir um prêmio para o craque da galera. E assim que ficará esta eleição, então. Não que essa eleição não contribua para a eleição do melhor jogador do campeonato. Independe. Mas ela não é o fator primordial. Há outras pessoas da própria arbitragem, coordenação e pessoas que a gente andou conversando que ajudaram a formar uma base de seleção do campeonato que não é oficialmente aqueles nomes que foram divulgados, pode haver alguma modificação. Mas, então a gente resolveu instituir esse prêmio para o craque da torcida, daqueles que prestigiam a Copa, e a gente tem tido uma participação mais constante. Eu até brincava ontem com algumas pessoas do Vídeo Real, jogaram amistoso lá no Planeta, que as pessoas têm que compartilhar o máximo possível, porque quanto mais compartilhamentos e quanto mais votos, o seu favorito vai ganhar. Claro. O seu favorito vai vencer e vai receber o prêmio. No momento, pelo que a gente percebeu, nos inúmeros votos com os emojis das mãos, a gente criou uma alternativa diferente, interessante, e o pessoal realmente aderiu à causa, mais do que a gente esperava no início. Thiaguinho Risati até agora tem sido mais votado. Eu vou te pedir o seguinte, ó, nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu gostaria que tu citasse os jogadores todos que tem, para o pessoal tomar conhecimento, certeza. E depois convidar o pessoal a compartilhar também, né? A gente vai para o espaço e volta logo na sequência, esse assunto interessante, uma bela ideia, né? Parabéns, é uma inédita, pelo menos aqui em Santa Maria, esse tipo de votação que você colocou em pauta e pode até ser seguido por outras categorias e outros esportes. Eu acho que o veterano poderia seguir também, é uma boa ideia. Legal, a gente volta já e continuamos com esse assunto e muito mais ainda. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com a nossa Zona Esportiva dessa quinta-feira. Lembrando sempre que o apoio cultural desse programa é de Walter Beltrame, Economia e Materiais de Construção,
Planeta Bola, onde você pratica seu esporte com qualidade e segurança, e também FDI Consultoria Empresarial, preparando você e sua empresa para atingir objetivos. Na Venâncio 899, fone 3028-0948. Matheus, nós falamos na votação, né, que você propôs aí do craque. O pessoal pode fazê-lo pelo Facebook, né? Fala de novo para nós a página. O pessoal pode acessar ou a minha página pessoal, Matheus Chiesa Beltrame, ou então Chiesa no CH, ou então acessa a página da Liga Santamarense de Futebol 7 e faça a sua votação. Para cada um dos jogadores abaixo da descrição de quem é esses jogadores e da sua foto, há um emoji com a mão. Emojis diferenciados. Então você seleciona um daqueles emojis e faz a sua votação. Aí você não precisa. Se quiser escrever o nome, tudo bem, a gente aceita. Mas o emoji é mais fácil, mais rápido, ele já basta para fazer a votação. Então vou repassar os nomes que estão concorrendo ao craque da galera, digamos assim. Nós temos o goleiro Romário Dutra, representando o Azar FC. Nós temos o goleiro menos vazado da competição, o Rafael Silva, representando a equipe do The Blacks Futebol Clube. Nós temos o lateral direito Jefferson Pereira, conhecido como Teno, atleta da equipe do The Blacks Futebol Clube. Lembrando que o Romário e o Teno já passaram pelo Inter Santa Maria. Nós temos o Donizete Fagundes, também ex-Inter SM, atleta do Azar Futebol Clube. Nós temos na lateral esquerda o Ederson Cruz, conhecido como Éder, o atleta do Tamoio Futebol Clube. Depois nós temos os dois meias, meia direita, Daniel dos Santos Rodrigues, o Dani, atleta do Vídea Real Clube de Futebol. Nós temos o Thiaguinho Risati, atleta do Azar Futebol Clube. E para fechar, nós temos aí como melhor pivô o Diego Rodrigues, representando o Vídea Real Clube de Futebol nesta competição você da terceira edição que da Copa Santa Maria de Futebol 7. Você falava que o Thiaguinho hoje, pelo que tu está vendo aí, que está sendo mais votado por enquanto. É o mais votado. O Thiaguinho, até o momento, é o jogador que recebeu mais votos. O segundo colocado era o Ederson Cruz, mas eu acredito que o Daniel Santos Rodrigues, pode ter empatado, porque eu não fiz a contagem ainda, ou até ultrapassado. A gente promete levar essa enquete, no máximo, acredito eu, até terça-feira que vem. E esse craque da galera vai vir aqui falar na TV aqui também, dar uma entrevista também. A gente estará trazendo ele aqui para falar sobre essa premiação especial, fora a premiação individual do campeonato. Que inclui... E um dia nós temos que trazer aqui também, Matheus, esse cidadão aí da Pizzaria Brasil, o Marcelo, que ele merece o nosso elogio, o nosso aplauso, né, por estar apoiando a competição. E eu quero... Vamos trazê-lo um dia aqui. E eu quero também fazer uma referência ao nosso amigo Castor, da FC Joias, que também está colaborando com essa premiação individual, que além do craque da... Filho do Flamarão, para quem não sabe, né? Flamarão nós teremos então, a princípio, é o que está definido, goleiro, lateral direito, aliás, ala direito, fixo, ala esquerdo, meia direita, meia esquerda e fixo. São os prêmios do campeonato. Melhor técnico, melhor dirigente, craque da galera e craque do campeonato. Seriam essas premiações individuais. Parabéns a esse pessoal que apoia, né? Realmente merece o nosso aplauso aí. Porque não é fácil você fazer uma premiação como essa. Se bem que a com Castor, o processo já está bem adiantado, né? A gente só pediu para dar uma segurada em alguns nomes, até porque não temos a definição do finalista. Isso pode vir a trazer alguma modificação na relação Pode alterar algum nome, né? Pode alterar algum nome. Especialmente os goleiros, né? Eu até fiz questão de relacionar dois para craque da galera e vai para o craque do campeonato também, porque na verdade a equipe finalista terá certamente o melhor goleiro, independente de ser o menos vazado ou não. Com certeza. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Eu queria te perguntar, depois no encerramento, de dar mais um toque a respeito do Futebol 7. Sei também que você está muito envolvido aí com o veterano, 65 anos, tem um impasse também para ser solucionado. As coisas também estão sendo discutidas a nível de junta, né, para decidir sobre a final da competição. Na verdade, a gente precisa deixar bem claro, em primeiro lugar, para os telespectadores da TV Santa Maria, que quando a competição da categoria 65 anos ela teve o seu pontapé inicial no Congresso Técnico, ficou definido em Congresso que o ano de exceção para goleiro era o ano
de 1962. Porém, para quem acompanha a categoria sabe que na hora de imprimir a ficha, havia a disponibilidade de inscrição de 2 goleiros nascidos em 65. Porém, na palestra do senhor Rafael Klein, eu, Matheus Beltrame, comuniquei ao senhor José Alcimar Mesomo que o goleiro Valmir Pessim, que erradamente estava inscrito, nascido em 65, deveria ter seus dados apagados. Só que eu deixei para fazer isso na hora em que eu falei com o Mesomo. Por quê? Porque, na verdade, eu já tinha conhecimento de que o ano de cessão de goleiro era nascido em 62. Porém, eu fui informado pelo senhor José Alcimar Mesomo que havia sido aprovada uma proposta do presidente do 2 de novembro, Francisco Carlos Lencina, de que o ano de cessão de goleiro era 65 e não mais 62. Manteve-se o Valmir Pessim, a equipe após as ações do 65 ainda inscreveu um goleiro nascido em 62, só que inscreveu até no 60, que era o Wilson Pintado Bonadimã, para não ocupar uma vaga no 65, e posteriormente veio a inscrever mais um goleiro, nascido em 64, chamado José Pedro Aires Trindade. Jogamos as 2 partidas das quartas, com o José Pedro Aires Trindade registrado. O primeiro jogo ele não estava em súmula, no segundo o nome dele já apareceu na súmula, e ele jogou as 2 partidas, a primeira 90 minutos, a segunda ele entrou no segundo tempo contra o Aliado. Passamos à semifinal, jogamos a primeira partida e, para minha surpresa, na sexta-feira, véspera do segundo jogo da semifinal, eu recebo uma comunicação do senhor José Alcimar Mesomo, às 2h11 da tarde via WhatsApp, de que o goleiro José Pedro Aires Trindade estava irregular e não poderia jogar o segundo jogo. Fomos comunicados na parte da noite, quando o nosso atleta e advogado, o representante jurídico Francisco Kozorowski, entregou à direção da FUVESA, que estava reunida no Lucão, um documento pedindo adiamento do jogo, de que havíamos perdido os 3 pontos da primeira partida. Ou seja, não tivemos nem direito à defesa. Porém, após isso, a junta tomou para si essa decisão, já fez um primeiro julgamento, determinou via regulamento que nós perdemos o primeiro julgamento, foi encaminhado um recurso via Miguel Ouro, presidente da junta, na segunda-feira, aguarda-se um novo julgamento para terça-feira, e a informação me repassada pelo Miguel Ouro na segunda-feira é que o primeiro jogo da categoria 65, que seria agora no sábado, não poderia ser realizado até que fosse realizado o segundo julgamento. Então a gente aguarda o segundo julgamento para ver o que será definido agora. Eu quero deixar bem claro, representante da equipe após o assunto, que todas as decisões tomadas, elas tiveram a anuência da FUVESMA e do senhor José Alcimar Mesomo. Tanto é que a súmula, onde estão inscritos os 2 atletas, Valmir Pessim e José Pedro Aires Trindade, estão com o carimbo da FUVESMA e a assinatura do Mesomo. Então a gente aguarda agora um segundo julgamento. Quem faz a defesa da equipe após o assunto, uma defesa embasada no Código Brasileiro de Justiça Esportiva, Constituição Federal e Regulamento Geral e Interno da FUVESMA, o senhor Hércules Kozorowski, que a gente aguarda então um segundo julgamento, porque eu acredito que a partir do segundo julgamento, em instâncias da FUVESMA, não cabe mais recurso. Pois é, então o que acontece, na realidade, então, tem que se aguardar, se espera, né? Já houve alguma informação oficial por parte da FUVESMA sobre a ocorrência ou não desse jogo de 65? Já se houve algum pronunciamento oficial? Por parte da FUVESMA, oficialmente não. Ainda não. Mas por parte do presidente da junta, ele me garantiu na segunda-feira pela manhã que iria solicitar à FUVESMA a não realização do jogo no sábado. Eu entendo, e aí é um entendimento meu, de que se há um outro julgamento a ser realizado, não há por que esse primeiro jogo sair. Tem que se aguardar. Porque né? dali um pouco poderia, na pior das hipóteses, haver uma mudança no resultado. Claro. Se não, você poderia considerar aquele julgamento apenas uma questão formal, digamos assim, de uma publicação de um resultado idêntico ou semelhante ao primeiro, se houver o primeiro jogo no sábado. Só para lembrar aos telespectadores, o edital de convocação do primeiro julgamento, ele foi ocorrer a sua publicação apenas no sábado, no site da FUVESMA de forma oficial. Então eu entendo que deve estar havendo alguma demora e que no mais tardar, hoje ou amanhã ou até mesmo no sábado, já haja a publicação do edital do segundo julgamento. Tanto é que no resultado do primeiro fica bem claro primeiro julgamento, ou seja, porque todo julgamento cabe recurso. Com certeza.
Matheus, fica então aí o convite para o pessoal participar dessa votação aí, né? Nem diríamos enquete, essa votação para o craque da galera a do gente Futebol criou, 7 no Facebook. Exatamente, a gente criou essa alternativa até para movimentar o nome da competição, para que a nossa própria página da Liga Santamarense de Futebol 7, por exemplo, não ficasse muito parada. A gente ainda pretende colocar alguns dados também, como a melhor defesa, fazer algumas outras atualizações. Mas essa, no momento, é a principal. E a gente convida mais uma vez o pessoal a acessar a página da Liga Santamarense de Futebol 7, compartilha lá para os seus amigos, para os seus parceiros, via WhatsApp, via Face. E quanto maior número de votações, melhor. Até porque a gente depois vai poder fazer um sorteio aí num 50% de desconto da pizza entre aquelas pessoas que votarem lá. Lembrando, é um voto por pessoa, né? Há pessoas que eu sei que votaram em 2 atletas, tudo bem. Também não vamos aqui criar problemas com isso, anular o voto. Mas a gente pede que seja apenas um voto para apenas uma pessoa. E o interessante é que os próprios atletas que estão concorrendo estão votando em outros amigos, outros parceiros, do mesmo time ou não, como eu já percebi. Então isso é bem legal, tem movimentado bastante e a gente pede que o pessoal realmente possa participar. Isso. E aí nós vamos convidar o rapaz da Pizzaria Brasil, o Marcelo Silersbach Xavier, para vir aqui com a gente. Ele vai trazer uma pizza para mim, uma para o Ademir, né? Pra gente pode provar a pizza. Nós temos que provar a pizza, né? De ver se ela realmente. Já tinha que eu já provei, é boa, viu? Ela é lá perto de casa, a pizzaria. Mas faz de conta que eu não provei ainda. Então eu e o Ademir vamos provar a pizza dele. Então. É interessante que agora há pouco, o atleta Júlio Araújo do Azar, ele pediu a pizza e ele fez uma publicação no grupo do WhatsApp da Copa digamos assim, a caixa da pizza. Ele fez a publicação. E na edição passada da Copa, em que o melhor jogador da final foi o Romário, ganhou a pizza, o Romário fez questão de publicar também. Então, valoriza o produto, valoriza o nosso patrocinador maior da competição e isso certamente faz com que a competição ganhe em prestígio também. Legal. Matheus, olha, estamos felizes pela tua reabilitação, né? Que volte logo à beira dos gramados, à beira da quadra. E vamos aguardar com ansiedade também essa final aí, para que sem dúvida nenhuma vai sacudir com o Futebol 7 Santa Maria. E o pessoal fica votando aí pelo Facebook, como o Matheus colocou, eu também vou compartilhar no meu Face. Fica votando aí no craque da galera aí, para ele ter essa premiação aí. Matheus, beleza? Beleza. Até a próxima quinta. Até a Grande próxima. abraço. Estamos de volta amanhã, no mesmo horário, com o nosso Zona Esportiva. Valeu.